Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? A paz. Hoje é um dia muito especial. Nós estaremos começando uma nova série aqui na Lion Academy. É um estudo aprofundado sobre Apocalipse, sobre escatologia. E é um tempo muito bom que Deus tem nos proporcionado, um tempo de aprendizagem, é um tempo de um conteúdo teológico muito rico e profundo. A pastora Vasti tem nos trazido estudos bíblicos maravilhosos. E agora nós começaremos a entrar um pouco em Apocalipse, um pouco não, bastante. Serão algumas aulas que a pastora Vasti vai estar ministrando, eu acho que em torno de umas 10 aulas. E eu trarei um conteúdo muito específico, mas pertinente nesses dias, que é a escatologia islâmica e judaica. Nós sabemos que nós vivemos num mundo globalizado e que ações, às vezes, em cantos remotos do planeta repercutem na onde que nós estamos, no nosso país, na nossa sociedade, na nossa cultura. As notícias se espalham numa velocidade muito grande. E, dado o fato da globalização e das escrituras falarem sobre um tempo de uma religião única em adoração ao anticristo, eu trarei uma série de aulas sobre as escatologias, então, islâmicas e judaicas. E o porquê disso? Nós sabemos que as 3 maiores religiões monoteístas do mundo são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E essas 3 religiões, elas culminam em um ponto só, que é Israel, Jerusalém. Então, assim, é de suma importância trazer esses temas, a visão que essas religiões têm, e explicar para vocês, porque nós sabemos que o anticristo ele virá e ele trará uma religião única. Então, de alguma forma, essas religiões terão que se encaixar na visão do anticristo. E como que isso vai acontecer? Será que pode acontecer isso? Então, nós temos muitas perguntas quando a gente pensa nesse tema. Qual a importância dessas 2 religiões, desses povos, nesse tempo que se aproxima? Como essas religiões entendem o fim dos tempos? O que eles esperam? Será que se unirão ao anticristo? Será que se oporão à agenda do anticristo? Será que eles esperam por um salvador, por um Messias? Será que eles veem um dia onde terá um julgamento do Senhor, Deus Todo-Poderoso? Porque o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, eles acreditam em um Deus único que é o Criador, né? Apesar de diferentes visões sobre o Deus Criador, eles acreditam nesse Deus. E assim, vai ser um tempo maravilhoso. É um estudo que nós preparamos para trazer mais conteúdo, para que nós não fiquemos na nossa caixinha só, mas que nós tenhamos uma visão mais aberta, mais ampla, de uma cosmovisão sadia, de uma cosmovisão bíblica, de uma apologética saudável, e que nós tenhamos essa visão e saibamos que o nosso Rei está voltando, o nosso Salvador está voltando, e que possamos olhar para as coisas que estão acontecendo e saibamos que, assim, pelos pequenos sinais ou pelos grandes sinais, nós tenhamos a convicção de que Jesus está voltando. Amém? Primeiramente, eu gostaria de trazer a vocês um panorama sobre o islamismo. E nós temos algumas perguntas. O que é o islamismo? Onde se originou, quando foi criado? A quem foi mostrado, a quem foi revelado o islamismo? O Islã, o Alcorão. Qual é o tamanho do islamismo nos nossos dias? Então, nessa primeira pergunta, o que é o islamismo? O Islã, a palavra Islã vem do árabe e quer dizer submissão. Essa religião foi criada no início do século 7 depois de Cristo, no ano de 610 da era cristã, pelo profeta Maomé. Essa religião tem como sua base doutrinária o Alcorão, mas também outras fontes têm sua importância doutrinária, tais como os hadiths, nós temos o Alcorão, nós temos a biografia de Maomé,
e algumas outras. O seguidor da religião do Islã é chamado de muçulmano. E o que significa muçulmano? Muçulmano significa o que se prostra, o que se inclina. O islamismo é a segunda maior religião do mundo. Hoje o Islã tem em torno de 1,5 bilhão de seguidores. 1,5 bilhão, 1,6 bilhão, por aí. Então ela se tornou a segunda maior religião do mundo. E ela tem crescido, é a religião que mais cresce no mundo. E ela se originou na onde? Ela se originou o que nós conhecemos hoje como Arábia Saudita. Ela se originou em Meca. Só que a expansão do Islã não ficou só ali no Oriente Médio. O Islã ele foi tomando forma, ele foi crescendo, e hoje o Islã ele está em muitos lugares do planeta. O Islã ele está em mais de 80 países no mundo. E ao contrário do que se pensa, que a maioria dos muçulmanos está no Oriente Médio, não. A maior concentração de islâmicos do mundo está na Ásia. E o maior país islâmico do mundo não é a Arábia Saudita, nem Iraque, nem Irã. O maior país islâmico do mundo é a Indonésia. A Indonésia, lá na Oceania, com 225 milhões de adeptos. Estima-se que até 2100, nós falamos 2100, então tem mais ou menos aí uns 80 e poucos anos, o Islã será a maior religião do mundo, superando o cristianismo. E assim, tem um espaço muito grande aí, porque o cristianismo ele tem cerca de 2,3 bilhões de seguidores, 2,3 bilhões de adeptos, mas vamos pôr assim, tem 1 bilhão, de lacuna entre o islamismo e o cristianismo, só que até 2100, nesses 80 anos, o islamismo passará. E assim, um dado muito importante aqui, nessa estatística, fala que o cristianismo tem 2,3 bilhões de adeptos. Mas se nós formos ver, tem muitos países que se dizem cristãos e que colocam que a sua população é cristã, mas que na verdade as pessoas não estão seguindo o cristianismo. Então tem muitos países hoje que oficialmente se intitulam cristãos, mas que a sua população é ateia. E o ateísmo está tomando uma grande proporção em muitos países que eram fortes no cristianismo, que eram potências cristãs, e esses países estão sendo invadidos pelo ateísmo e pelo islamismo também. Nós podemos ver hoje que na Europa tem uma grande concentração de muçulmanos. Na França, por exemplo, na Inglaterra, em outros países também. Nós vemos, por exemplo, em Paris, que tem bairros só de muçulmanos, e a cultura deles está implantada ali. É uma característica do muçulmano não se deixar contaminar por outras culturas, por outras sociedades. Por mais que aconteça também, eles querem levar à risca o que o Alcorão fala. E assim, no Brasil, o Islã também está presente, tá? Segundo o censo do IBGE de 2010, o Brasil tinha 35.167 seguidores. Isso já faz 13 anos que foi feito esse censo. Mas segundo algumas instituições islâmicas brasileiras, elas falam que o número de seguidores do Islã, de adeptos, o número de muçulmanos aqui no Brasil é maior, tá? Eles falam que é 1,5 bilhão de fiéis do Islã no país. Então tem essa diferença, esse contraste entre o censo do IBGE e o número que essas instituições falam, tá? Mas o fato é que o Islã está presente no Brasil também. Aqui no Brás tem uma mesquita, no Paraná eles são bem fortes, em Foz do Iguaçu também. E
E o Brasil, assim, por mais que eles estejam aqui, eles não têm tanta força ainda como em outros países da Europa, por exemplo, África e por aí vai, tá? Eu queria falar para vocês sobre o Alcorão. Eu trouxe um exemplar aqui do Alcorão. Esse é um exemplar da tradução do Mansur Shalita. Ele é um árabe, tá? Só que ele não era muçulmano, e ele fez essa tradução do Alcorão para o português, tá? E o que acontece? O Alcorão, a palavra vem do árabe e significa recitar ou declarar. O Alcorão é um dos livros mais lidos no mundo e é também um dos livros mais importantes e influentes da humanidade. O Alcorão é o livro que baseia a fé e a sociedade muçulmana. Os muçulmanos têm o Alcorão como a verdadeira e pura palavra de Alá. Então, assim, nós chamamos Deus de Jeová, nós chamamos de Elohim, e os judeus chamam de Hashem, chamam de outros nomes, e os muçulmanos chamam Deus de Alá. É uma coisa diferente que eles têm. Então, o Alcorão, ele baseia tudo na sociedade muçulmana. As 7 esferas da sociedade são baseadas no Alcorão e nos hadiths, certo? Família, religião, educação, mídia, artes, entretenimento, esportes, economia, governo, política, tudo isso são baseados no Alcorão e nos hadiths. Esse livro é a base e fundamento para cerca de 40 países e para mais de 1,6 bilhões de pessoas ao redor do mundo. O Alcorão é tido como a literal palavra de Deus. E por esse motivo, há uma série de formalidades quando você vai lê-lo. Um muçulmano que vai ler o Alcorão, ele tem um ritual para que ele possa ler, certo? O Alcorão é muito importante na sociedade muçulmana, no mundo muçulmano. Uma mulher, quando ela vai dar um testemunho, por exemplo, num tribunal, ela tem que fazer um juramento segurando o Alcorão, porque se ela não fizer isso, a palavra dela não tem validade, entende? Por exemplo, uma mulher que está no período de menstruação não pode tocar, e toda pessoa que for ler o Alcorão, antes de ler, tem que se purificar. Então, assim, para se purificar, para fazer a oração, eles têm que fazer uma lavagem de mãos, de cabeça, de braços, de tornozelos e etc. A roupa tem que estar limpa. Há um senso de pureza para que você possa tocar no Alcorão. E assim, gente, como eu falei para vocês, eu estou com a tradução aqui do Alcorão, e é uma tradução, mas, segundo a tradição islâmica, eles não consideram o Alcorão, esse Alcorão que eu tenho em português, como a palavra de Deus. Eles têm um zelo pelo Alcorão, de modo que só é palavra de Deus o Alcorão quando escrito em árabe, ok? Então, qualquer outra tradução, ela é tida como um resumo, um livro derivado, mas não como a palavra revelada, tá bom? E assim, eu estou falando do Alcorão, falei um pouquinho já do islamismo, mas como que surgiu o islamismo? O islamismo, ele surge ali em 610 depois de Cristo. Como que foi isso? A tradição islâmica fala que Maomé era um homem de Meca, da tribo dos Coraixitas, um comerciante da época. E em Meca, eles tinham um culto politeísta. O que significa isso? Muitos deuses. E eles adoravam muitos deuses, mas Maomé
ele não se enquadrava nesse culto politeísta, ele buscava a um Deus verdadeiro, ao Deus Criador. Então eles falam que um dia Maomé vai meditar em uma gruta, como era costume dele. Então o que acontece? Ele está nessa gruta de Hera e de repente, enquanto ele está meditando, pensando no Deus Criador, eles dizem que o anjo Gabriel aparece para Maomé e o anjo Gabriel fala para ele: recita. E Maomé, ele fica assustado com essa aparição do anjo. E aí ele foge. E assim, ele fugiu da caverna com medo, do que aconteceu. Mas depois, por volta de 3 a 6 meses, o anjo voltou a visitá-lo. E as revelações passaram a ser mais complexas. Então foram coisas maiores. E a tradição, ela fala, no começo eram revelações menores, mas de repente começou a ser revelações mais complexas, tá? E também eles falam que Maomé, ele, segundo a Suna, nos momentos de revelações, por muitas vezes Maomé ficava imóvel, olhando para o nada, por vezes tremendo como se estivesse em transe, e começava a recitar as suras. E seus companheiros ao redor, por vezes, escreviam o que estava sendo recitado. E por outras, só ouviam e guardavam na memória. E um fato interessante, quando eu falo que eles guardavam na memória, é porque a tradição islâmica fala que durante esse período onde Maomé tinha essas revelações e começaram a vir muitos companheiros e pessoas que começaram a se converter ao Islã, tinham muitas pessoas que tinham o Alcorão decorado, mas não o Alcorão todo compilado, mas assim, partes do Alcorão eles já tinham decoradas, já versículos, capítulos, suras, eles já tinham decorados já. E o Alcorão, ele não foi escrito por Maomé, tá? Maomé, ele tinha as revelações, mas na verdade quem que fez essa compilação dos escritos foi outra pessoa. Maomé, ele teve essas revelações durante 23 anos da sua vida. Ele começa a ter essas revelações com 40 anos de idade, e durante os próximos 23 anos ele vai ter essas revelações, tá? E muitas pessoas que estavam com ele ouviam e gravavam na memória, ou escreviam em pedaços de pergaminho, em tamareira, em ossos de camelo. Vários materiais foram usados para escrever o Alcorão, tá? E assim, há uma grande divergência na tradição islâmica quanto ao autor da compilação do Alcorão. E essa divergência está dividida entre 2 sucessores de Maomé. Parte dos estudiosos do Alcorão diz ter sido seu sucessor Abu Bakr, que, com medo de que as palavras reveladas sumissem, mandou que um escriba de nome Zaid ben Taeb reunisse todos os textos escritos, formando assim a primeira compilação do Alcorão, tá? E outra parte atribui ao terceiro sucessor de Maomé, de nome Osman, como homem que mandou organizar o livro que chegou a se tornar o Alcorão. No tempo de Osman, o Alcorão foi produzido em larga escala e distribuído por todo o império. Então, assim, Maomé, quando ele morre, não tinha um livro físico. Eles tinham tido as supostas revelações, tá?
só que estava espalhado. Um seguidor do Islã escreveu num pedaço de pergaminho, estava com ele na região dele. O outro escreveu numa folha de tamareira, estava em outra região. Um outro tinha decorado uma sura na sua mente, mas nunca tinha escrito. Então eles fizeram um esforço para trazer tudo isso, porque a maioria desse povo que seguia Maomé, eles eram analfabetos. Então, assim, tinha essa dificuldade em escrever, sabe? Às vezes a gente olha assim para a Bíblia, né? Para a nossa Bíblia, e a gente sabe que foi escrito por diversos autores por mais de 1500 anos, mas em Israel tinha uma cultura de escrever, né? Nós ouvimos muitas vezes falar dos escribas. E o que eram os escribas? Eram essas pessoas que compilavam, que escreviam as palavras dos profetas, que escreviam as histórias dos reis, que escreviam as histórias do povo de Israel, certo? Só que durante esse tempo, onde Maomé tem essas revelações, não foi escrito. Então quem escreveu foram seus seguidores após a sua morte, tá? Então, assim, às vezes eu vejo muito no orgulho, eles têm um certo orgulho de falar sobre o Alcorão, e assim, eles falam assim, Maomé não fez milagre de cura, não ressuscitou ninguém, mas o milagre de Maomé foi a revelação do Alcorão. Eles falam isso. Então, assim, eles têm outros profetas da Bíblia como sendo profetas. Outros profetas de Israel, eles têm esse respeito e eles têm esse... eles dizem assim, não, são verdadeiros profetas. Só que Maomé não realizou milagre nenhum, somente o Alcorão. Só que mesmo assim eles têm Maomé como sendo o maior profeta, o profeta, certo? O Alcorão, ele é dividido em 114 suras ou capítulos e 6.236 versículos. As suras, que são os capítulos, têm títulos diferentes. Tem títulos como o gado, as mulheres, o trovão, a vaca, e vários outros, tá? E muitas vezes o título da sura não tem nada a ver com o conteúdo do Alcorão, tá bom? Durante esses 23 anos, Maomé ele tem que sair de Meca, ele vai para Medina, porque começa uma guerra ali em Meca, porque Maomé quer implantar o culto monoteísta a Deus, e os politeístas não gostam da ideia e começam a brigar com Maomé e com seus seguidores. A primeira mulher mártir do islamismo é uma escrava, certo? E Maomé vai para Medina, ele fica um tempo ali, ele tem muitas revelações ali também, e depois ele volta a Meca e consegue conquistar a cidade, e aí começa a expandir o Império Islâmico, tá? Do total das 114 suras, 92 suras foram escritas na cidade de Meca e 22 foram escritas na cidade de Medina. Eu gostaria de falar agora um pouco sobre a questão das revelações que eles têm e sobre a diferença que eles têm para conosco, porque, assim, eles falam que nós somos o povo do livro, certo? Então, judeus e cristãos são o povo do livro. Só que eles dizem que a Torá, o Tanat, o Novo Testamento foram deturpados, e esses livros foram deturpados, mexeram neles no conteúdo e já não são mais puros, e só o Islã é puro. O que isso significa? Que apesar deles terem muitas histórias da nossa Bíblia, tá? Eles não
consideram como palavra sagrada, já não mais, tá bom? Então, assim, muitas vezes você vai ver que eles citam profetas, mas a semântica da história bíblica, por exemplo, como para nós que somos cristãos, que do início ao fim aponta para Jesus, eles não veem assim. Eles acham que foi mudado, tá? Então, o que vale para eles realmente? Para eles vai valer o Alcorão, os Hadiths, o Mulfiqh, que é o consenso dos sábios do Islã, e as Qiyas, que é um princípio de analogia embasado no Corão e nos Hadiths, quando não se tem um exemplo nos textos. E esses livros que eu te falei é para trazer a jurisprudência islâmica, tá? O que significa isso? Lembra que eu falei que o Alcorão é a base de toda a sociedade? Então, as leis também são baseadas nisso. Então, o que significa isso? O que o Alcorão fala sobre determinadas situações, isso é tido como lei. O que os hadiths, que são esses escritos de companheiros do Maomé, dessas pessoas, o que Maomé falou em certas situações, a biografia dele, e esse consenso que eles têm, que são as Qiyas, eles usam tudo isso para trazer a jurisprudência. Então, muitas vezes a gente ouve falar sobre a Sharia. O que é a Sharia? A Sharia é a jurisprudência do islamismo. Então, como que eles julgam, por exemplo, o caso de um ladrão? Vai usar a jurisprudência normal do mundo ocidental, de outras religiões? Não. Eles consideram que isso daí são palavras de homens e que não é a lei santa de Alá. Então, eles não se submetem a isso. Às vezes eles podem até se submeter quando estão em minoria, mas geralmente não. Eles querem viver a pureza da Sharia, tá? E assim, muitos países fazem uma mescla. Nós estivemos no ano passado, por exemplo, no Egito, que há uma mescla entre Sharia e leis de uma jurisprudência do homem, vamos dizer assim, ok? E assim, esse é um grande problema, porque quando eles vão para outros países, muitas vezes eles não querem viver a jurisprudência dos outros países. Então, por exemplo, uma mulher que é pega em adultério vai sofrer, vai ser apedrejada, vai ser espancada, e por aí vai, entendeu? Então, assim, eles querem viver a pureza realmente do islamismo, tá? E falar agora um pouco mais, contextualizar o porquê de ser tão importante nós falarmos do islamismo. Hoje nós temos uma grande expansão do islamismo, tá bom? O Islã teve o seu auge territorial de expansão durante o Império Turco-Otomano, tá bom? E esse império, ele conseguiu conquistar muitos e muitos territórios. O Império Turco-Otomano, ele chegou a tomar partes na Europa, na Europa Central. E ele só veio parar o seu expansionismo lá no século XVII, nos portões de Viena, quando teve uma batalha. E o nome desse sultão turco-otomano é Soleimani o Magnífico. Então ele tentou conquistar Viena, ele fez um cerco, e as histórias dizem que tinham mais de 90 mil soldados contra aquela cidade. Só que os Habsburgo, que eram uma família real ali da Europa, resistiu a esse ímpeto muçulmano, e assim, tiveram duas batalhas. Na primeira batalha, os turco-otomanos, eles recuaram porque chegou o inverno e o cerco ali já estava muito grande, e tinha uma característica naquele local geográfica, topográfica, que era o seguinte: o solo ficava encharcado, e então os otomanos não conseguiam trazer suprimentos. Então eles estavam começando a ficar sem suprimentos, e com o inverno naquela região, é certeza que morreriam muitos soldados. Então o que acontece? Eles recuam, eles vão embora.
porque já não conseguiam passar com seus suprimentos. Por exemplo, eles já usavam canhões naquela época, não conseguiam passar com canhões pesados para destruir a muralha. Então, assim, a muralha resistiu, tiveram muitas batalhas e muitas foram as baixas, tanto do lado vienense como do lado otomano. Depois, mais para frente um pouco, eles tiveram uma segunda batalha, tá? E aí os otomanos foram derrotados verdadeiramente, porque vieram outros exércitos ajudar os vienenses, tá? E aí o califado otomano começou a regredir, tá bom? E assim, eles dominaram muitas áreas. Eles dominaram, por exemplo, a Península Ibérica, que é ali a região de Espanha, Portugal. Então, muitas partes da Espanha, Portugal, foi dominada pelos islâmicos. Só que, ali mais ou menos no século XII, XIII, alguns reis católicos começaram a reconquistar. Teve uma guerra da reconquista ali na Península Ibérica, e eles perderam alguns territórios ali, sabe? E depois lá em Viena, em 1700 também, eles tiveram essa derrota e começaram a regredir. Então, do seu auge, começaram a regredir. Mas, quando acontece isso, o que é o pensamento sobre o islamismo? Qual que é o pensamento que o povo teve? Qual que foi a sensação que esse povo teve quando os turcos otomanos perderam esses territórios e começaram a regredir? Primeiramente, os otomanos, eles não eram muçulmanos. Eles se tornaram muçulmanos só depois que eles conquistaram a Arábia, tá? E então antes eles não eram, tá? E eles tinham uma característica: os turco-otomanos, quando eles chegavam em um lugar, eles não implantavam a Sharia como os muçulmanos mais fervorosos queriam, tá? A Sharia, ela não era pura com os turco-otomanos, vamos dizer assim. Eles aceitavam a jurisprudência de outras nações, de outros povos. Então, a UMA, que é essa comunidade muçulmana, ela começa a pensar: os otomanos não são muçulmanos. Nós precisamos de uma nação, de um país verdadeiramente comandado por muçulmanos, comandada pela Sharia. A UMA começou a buscar um retorno à pureza do Alcorão e à Sharia. Nesse movimento surge uma figura muito importante para esse movimento que pedia uma maior dureza quanto às aplicações da Sharia e da religião islâmica. Essa pessoa é Ibn Abd al-Wahhab. Este imã traz uma narrativa de que a volta à pureza do Islã traria novamente o crescimento da religião. Ele também fala que os otomanos não são muçulmanos e que é necessária a criação de um novo Estado. Um Estado que seja verdadeiramente islâmico e que ele convence um príncipe saudita, de nome Muhammad bin Saud. Com isso foi criado um Estado verdadeiramente islâmico, um Estado verdadeiramente seguidor da Sharia. Aí foi criada a Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita, ele é o primeiro país que vem nessa questão de trazer essa pureza, tá? E aí nós vamos ver vários movimentos de volta à pureza, tá bom? Volta ao Islã ultraconservador, tá bom? E assim,
Uma coisa que eu não falei, o Islã ele é dividido em algumas visões. As maiores são sunitas e xiitas, tá bom? E como que foi dada essa divisão? Quando Maomé morre, eles divergiram muito em quem seria o seu sucessor. Se seria Abu Bakr, se seria Ali, e eles se dividiram e teve uma guerra muito grande desde o início lá do Islã. Assim que Maomé morre, começa uma guerra por quem seria o seu sucessor, tá bom? E assim, essas diferentes visões imperam até hoje. Por exemplo, o Irã, ele é inimigo da Arábia Saudita, tá? Saudita é sunita, o Irã é xiita. A maioria do islamismo, mais de 90% é sunita, tá? Uma pequena parte, uns 10% ali é xiita, e tem outras vertentes como sufis e por aí vai, tá bom? E assim, o porquê da importância do Islã nesse contexto? Eles acreditam escatologicamente em um Messias. Eles acreditam escatologicamente no fim dos tempos, onde virá um Salvador. Um Salvador não, mas mais como uma pessoa que trará o mundo para o Islã, tá bom? Então, nós vemos que há um esforço tremendo do mundo muçulmano para, vamos dizer assim, colonizar outros países, tá? Outras nações, como a Europa, por exemplo, e implantar a Sharia, implantar o islamismo à força, muitas vezes, tá bom? E forçar a conversão de povos ao islamismo. E eles acreditam que virá um Messias que trará o mundo para o islamismo, tá bom? Então, na escatologia islâmica, o que acontece? Tem 3 pessoas muito importantes. Quais são essas 3 pessoas muito importantes? Eles acreditam em Isa, Jesus. Eles acreditam em Mahdi, que é o Messias deles. E eles acreditam no Dajjal. O Dajjal seria o anticristo. E aí entra uma série de questões que eu vou ter que explicar nas próximas aulas. Como eles enxergam o nosso Jesus, que não é Jesus, Filho de Deus, Salvador, o ungido, não é. Eles não acreditam que Jesus morreu na cruz para a salvação da humanidade. Eles acreditam num Dajjal, que é o anticristo, mas é uma pessoa que criará a sua própria religião. E eles falam que em uma mão há um jardim e na outra mão há fogo, se eu não me engano, e que levará o mundo a uma perdição muito grande. E assim, o Mahdi, ele é o 12º imã da linhagem de Maomé. Só que eles falam que o Mahdi já está na terra, só que ele está oculto, e chegará o dia em que Alá falará para ele se mostrar aos povos, e Isa, que é Jesus, descerá dos céus para ajudar esse Mahdi a trazer o mundo ao Islã. Então eles acreditam que o Jesus não é cristão, mas ele é islâmico. E a Bíblia, o testamento que Jesus produziu na sua vida, não foi deixado. Esse Novo Testamento que nós acreditamos não é o verdadeiro Evangelho, que Jesus levou o verdadeiro Evangelho para os céus e trará novamente o verdadeiro Evangelho, entende? Então assim, há uma séria contradição no que eles acreditam. É complicado porque às vezes eles usam verdades misturadas com mentiras. Muitas vezes tem erros gigantescos, grotescos até, de interpretação bíblica, de fatos da Bíblia, de histórias da Bíblia. E assim, é um tema um pouco complexo, mas que nós estaremos trazendo para vocês, explicando tudo certinho, tá bom? E assim, vocês vão ficar craques sobre essa escatologia islâmica e depois também sobre a judaica, porque a escatologia judaica também difere um pouco da nossa, tá?
E assim, como que o anticristo vai juntar tudo isso? Como que o anticristo vai conseguir convencer todos esses povos? Sabe? Então assim, a gente vai trazer um estudo, vai ser muito legal, gente. Vai ser muito legal. Esse foi um panorama do que é o islamismo, do que é o Alcorão, do que é um muçulmano, tá bom? Teriam muitas outras coisas para a gente falar, muitas outras coisas mesmo. Talvez depois nós gravemos aulas somente sobre o islamismo, onde nós debateremos sobre a cultura, sobre a sua teologia e tudo mais. Mas eu gostaria que vocês assistissem a aula, sabe? Também, fiquei com dúvida, manda nos comentários, tá bom? Do YouTube lá, Presbítero Gesivaldo, eu tive dúvida em tal parte, comenta lá, que dá tempo da gente trazer a próxima aula, tá bom, pessoal? Vocês aqui da igreja também, que ficaram com alguma dúvida, já traz já a sua pergunta para mim, para que eu possa elucidar. Se eu não souber, para que eu possa buscar conteúdo. Lembrando que eu usei como base dessa aula sobre islamismo um Alcorão da tradução do Mansur Shalita, uma Bíblia apologética que fala também sobre islamismo. Eu usei também livros em PDF que a gente consegue através de sites islâmicos que nós temos no Brasil, como o Icara Islam, por exemplo. Eu li um livro também muito legal que se chamava Jesus Regressará, que eles explicavam a visão deles sobre Isa, o Jesus, e o porquê que ele regressará e tudo mais. E também um outro livro que eu usei para o islamismo, para estudar o islamismo, foi um Alcorão que ele tem notas, ele é um Alcorão comentado, tá? Que são os próprios sábios do islamismo que fizeram, tá? Que é o Alcorão Sagrado com comentários, o significado dos versículos do Alcorão Sagrado com comentários, com a tradução de Samir El-Hayek, que ele um muçulmano que traduziu para o português também, e que são vários sábios que fizeram esses comentários. É como se fosse uma Bíblia de estudo, só que é um Alcorão, tá bom? E assim, muitas e muitas aulas também com sheiks, com pessoas islâmicas que conhecem a religião, que conhecem a cultura, tá bom? Então a gente se aprofundou nesse tema para trazer um conteúdo rico para vocês, tá bom? E assim, fiquei com dúvida, como que foi compilado o Alcorão? Manda aí no YouTube, coloca lá a sua pergunta, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Curta esse vídeo também, comenta, compartilha, tá? Porque essas próximas aulas vai ser um quebra-cabeça que a gente vai pegar e vai montar aqui, e vai elucidar tudo, e vocês vão entender a escatologia islâmica, vão entender também a escatologia judaica, e nós vamos entender onde o cristianismo se encaixa, onde essas outras religiões se encaixam, e como o anticristo trará essa revolução de uma única religião, tentando unir todas essas religiões, tá bom? Então, para a aula de hoje era isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. No próximo domingo nós teremos mais aulas, tá? Sobre explicando a figura do Dajjal, do Isa, do Jesus e do Mahdi, tá bom? Então essas próximas aulas vão ser espetaculares. Se eu fosse você, não perdia, chamava mais gente para estar assistindo e compartilhava os vídeos, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. E até a próxima.